Olá, crianças! Esse é mais um momento de revisarmos a história deste domingo. Esse senhor, esse rei lindo que aparece na tela de vocês é o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Isso aí, uma função muito especial. Sabe como tudo isso aconteceu? Bom, certo dia o pai de Saul esse é o nome do pai de Saul, ele perdeu algumas jumentas e pediu que seu filho Saul fosse em busca das jumentas que haviam se extraviado, que haviam se perdido. E Saul foi de um lugar a outro pedindo, perguntando se alguém tinha visto as jumentas do seu pai. E aí ele teve um encontro muito especial com o profeta Samuel. Deus já havia falado com Samuel. Deus havia mostrado para Samuel de que Saul seria o próximo rei de Israel e que Saul iria se encontrar com Samuel e Samuel então teria uma missão muito especial. Samuel iria designar o primeiro rei. Olha só que legal, Samuel tinha muita intimidade com Deus, ele era um profeta e ele ouviu Deus falando com a sua vida, lhe dando ordens sobre o que ele deveria fazer. Então, ao ver Saul, Samuel obedeceu a Deus, pegou o chifre de carneiro, encheu ele com óleo e ungiu Saul. Ungir é derramar esse óleo sobre a cabeça de Saul, mostrando que ele seria o rei de Israel. Mas esse ato, que era tão significativo, ele necessitava ainda de um momento onde o povo todo entendesse que Saul era o escolhido por Deus. Então, o povo estava reunido, o povo de Israel, falando acerca desse novo rei. Saul já havia sido ungido por Samuel e ele estava no meio da multidão. E o texto bíblico nos diz que ele era um cara bonitão. Ele era mais alto do que todos os outros. Do ombro para cima, ele aparecia no meio da multidão. E a multidão, então, escolheu também Saul como seu rei, algo que Deus já havia determinado, que Deus já havia estabelecido, e ele se tornou, então, essa grande figura, essa pessoa tão importante para o povo de Israel. E Saul começou muito bem, era um cara queridão, todos gostavam dele, ele era mais bonito do que todo mundo, ele era mais forte do que todo mundo, mas a história de Saul não terminou tão bem assim. No começo ele obedeceu a Deus, ele fez o que era certo, mas no fim da sua vida ele fez muita coisa errada, passou a desobedecer a Deus e por isso ele aparece aqui, sorrindo, mas depois triste, porque o reino dele foi um fiasco, porque ele não obedeceu a Deus. E aí, você obedece a Deus e obedece às ordens de Deus? O versículo de hoje encontra-se em 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22. Então vamos lá. O que diz a palavra de Deus nesse texto? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Olha só o que diz aqui, pessoal. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhes em sacrifício as melhores ovelhas. 1 Samuel 15, 22. Então, como vamos aplicar esse versículo na nossa vida? Aqui já está dizendo que a melhor coisa para nós agradarmos a Deus é obedecer os seus princípios, obedecer a sua palavra e assim Deus vai se alegrar conosco. Então, vamos tirar o primeiro coração para nós dizermos juntos então o versículo, que é melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. Deus se agrada com o nosso coração obediente. Isso está escrito em 1 Samuel 15, 22. Nós vamos retirar
o primeiro coração que fala é melhor obedecer. Vamos lá? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. 1 Samuel 15, 22. Agora, vamos tirar um outro coração. Em sacrifício. Vamos lá? Então, todos juntos. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe as melhores ovelhas. 1 Samuel 15, 22. Então, gente, estamos conseguindo? Com certeza, né? É um versículo que é muito prático. Hoje, talvez nós não iríamos oferecer as melhores ovelhas, como foi na história, mas temos que ter clareza que o que Deus quer mesmo é o nosso coração obediente. Então, crianças, podemos dizer o versículo mais uma vez? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. 1 Samuel 15, 22. Então, agora eu creio que vocês conseguem dizer juntos, não é? Vamos tirar mais algumas frases escritas, algumas palavras e vamos deixar essas então para nos dar um pouquinho mais de segurança, né? Mas vamos lá. E o mais importante é aplicar, né? Tudo que a gente está vendo aqui sobre esse versículo de 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. 1 Samuel 15, 22.